eu faço uso da tribuna para fazer um registro sobre a chegada de mais um 1º de maio, o dia conhecido internacionalmente como o dia que se celebra, que se registra homenagens a todos que trabalham. Queria começar cumprimentando a todos daqui do Senado, as funcionárias, os funcionários que nos ajudam, esses que todos os dias também trabalham aqui no plenário, mas, enfim, em toda essa instituição que é o Senado Federal, que é a mais antiga instituição brasileira e que, de certa forma, com o esforço de muitos colegas e desses funcionários dedicados, procura dar a sua contribuição ao país. Queria cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E aí, de maneira especial, todos do meu Estado e todas do meu Estado. Tenho mantido, ao longo da minha vida, uma relação muito próxima com os movimentos sociais que representam a classe trabalhadora nesse país. E estou certo que, graças à ação do presidente Lula, do seu governo, e da presidenta Dilma, nós estamos passando mais um 1º de maio com dificuldades, com alguns desafios, mas certamente muito melhor do que vários países que celebram o 1º de maio mundo afora. Falo isso por conta das conquistas que tivemos, especialmente nos últimos anos. A geração de mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada é algo que tem que ser lembrado, sim, como um legado de um governo que segue tendo esse compromisso. O presidente Lula, se não tivesse mudado a educação, se não tivesse feito Luz para Todos, se não tivesse feito o PAC, se não tivesse feito a busca de deixar o Brasil mais igual, melhorando o desenvolvimento do Nordeste, do Norte como fez, mas se tivesse apenas gerado emprego, já teria um legado importante. Mas o presidente Lula, nos seus 8 anos, talvez ele seja o símbolo que se soma a Getúlio Vargas lá atrás, o símbolo de alguém que veio como um retirante do Nordeste, passando extrema e grave necessidade com sua família liderada por sua mãe, já que ele não contava com o apoio do pai. Ele conseguiu vencer na vida pelo trabalho, como operário, como líder sindical, e chegou à presidência da República. E chegando à presidência da República, ajudou a mudar o Brasil. Quando Lula assumiu esse país, o PIB brasileiro, ou seja, a atividade econômica no país, somava 500 bilhões de dólares. 8 anos depois, passado aí o início da sua sucessora com a presidenta Dilma, 10 anos depois, esse PIB passou para trilhões de dólares. São 2,3 trilhões de dólares o PIB brasileiro. E quem deu essa virada no Brasil? Quem fez o Brasil ser um país do emprego, da oportunidade de trabalho, sem falsa modéstia? Não podemos deixar de registrar a véspera do Dia do Trabalho, foi sim o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma. Estamos diante de desafios importantes. Vários colegas têm se pronunciado sobre os desafios que temos. É óbvio que quando se começou a celebrar o Dia do Trabalho, quase 2 séculos atrás, as relações de trabalho começaram a ser estabelecidas no mundo. E o mundo tem vivido mudanças importantes nas últimas décadas. É claro que um tema como a terceirização cabe e deve ser debatido pelo Congresso, tem que ser regulamentado, mas não pode ser feito da maneira que querem alguns, sem que a gente analise nas comissões do Senado os direitos dos trabalhadores. Aqui eu acho que está se dando, com todo respeito à Câmara dos Deputados, a Câmara passou 12 anos com essa matéria, resolveu votar agora, tem
de fato, está colocada por importantes setores da sociedade, as centrais sindicais de trabalhadores colocam um posicionamento contra uma série de aspectos dessa regulamentação, e a Câmara fez um rolo compressor, votou sem ouvir a classe trabalhadora, e essa matéria chegou aqui no Senado, e agora querem que a toque de caixa se delibere sobre ela. Eu penso que nós temos que votar, decidir sobre essa matéria. É importante, na hora que o Brasil precisa ter instrumentos de competitividade, e não tem como ter instrumento para o Brasil disputar o mundo se não melhorarmos a relação de trabalho, se não diminuirmos o custo da mão de obra. Mas não é tirando o direito de trabalhadores que nós vamos diminuir o custo da mão de obra. Não é manipulando os momentos de dificuldades econômicas, explorando os trabalhadores, que nós vamos melhorar esse país. Então, eu penso que aqui nós vamos dar celeridade, sim, à apreciação dessa matéria, mas ela tem que passar nas comissões, ela tem que fazer um debate, tem que levar em conta aqueles que estão questionando pelo menos alguns aspectos. A própria presidenta Dilma, hoje, no encontro com as centrais sindicais, ela deixou claro que tem preocupação com, por exemplo, uma terceirização irrestrita das atividades fins. Não é possível que não se tenha um regramento adequado a isso. Eu fui prefeito 4 anos, fui governador, presidente Ana Amélia, por 8 anos, e sei que nós temos que ter a regulamentação da terceirização, do trabalho terceirizado. Isso é fato. Eu estava no debate anteontem com o presidente da Petrobras e o doutor Ivo, diretor financeiro, e foi extraordinário a transparência, a maneira equilibrada, a maneira objetiva com que ele respondeu dezenas de senadores e respondeu também questionamentos que vêm através do noticiário diariamente sobre a Petrobras. E ele falava que a Petrobras tem 85 mil trabalhadores. 85 mil trabalhadores. Logo, alguns colegas já queriam saber, mas e terceirizados quantos são? Não é uma coisa simples. A Petrobras é responsável, a sua cadeia produtiva que envolve a Petrobras é responsável por 13% desse PIB de 2,3 trilhões que me referi. E já perguntaram, mas quantos empregos estão no entorno da Petrobras? Ele falou, 450 mil. Ah, então tem 450 mil terceirizados e 85 mil funcionários efetivos? Claro que não. A Petrobras trabalha com empresas privadas, contrata empresas, contrata serviço. Aliás, nós temos agora um desafio que é fazer um ajuste forte, importante de governança na Petrobras para garantir o direito dos trabalhadores e deixar muito claro que essas contratações bilionárias não podem ser usadas para desvio, para malfeitos, para corrupção, como a própria Lava Jato tem comprovado. Mas fica parecendo que esse problema vivido pela Petrobras hoje é responsabilidade do nosso governo, é responsabilidade, eu diria que é irresponsabilidade de diretores, de funcionários que assumiram cargos e usaram para a corrupção esses cargos a partir de relação promíscua com partidos políticos e com políticos. Eu estou fazendo essa ressalva porque vou me prender aqui exclusivamente ao Dia do Trabalho, mas faço essa ressalva com toda a tranquilidade. Em 1995, um dos jornalistas mais famosos do Brasil, Paulo Francis, fez uma denúncia que tinha diretores da Petrobras com contas na Suíça e que a corrupção graçava na Petrobras, que a corrupção estava colocada, institucionalizada na Petrobras. Contrataram os melhores advogados dos Estados Unidos, entraram com ação contra Paulo Francis. A informação que se tem é que ele entrou num processo depressivo, porque queriam indenizações milionárias por conta dos seus comentários, por conta da sua denúncia. E a Operação Lava Jato comprova que diretores tinham contas no exterior, em paraísos fiscais.
E essa situação, então, eu estou me referindo a 95, governo do PSDB. Aliás, tem tanta coisa, eu não quero tratar disso, mas tem tanta coisa que nesse país é vexatório o tratamento que dão a elas. Como pode? Com todo respeito, se trata de uma pessoa que já nos deixou, foi colega senador, mas tem um fato concreto. Agora, o senhor Paulo Roberto delator, que agora já está em casa, porque no Brasil é assim, rouba, vai lá, dedura, entrega não sei quem e está solto, vai para casa. E vai levar muito dinheiro no bolso, autorizado pela Justiça. E ele voltou agora essa semana e disse: o presidente nacional do PSDB recebeu 10 milhões de reais em várias reuniões que foram feitas no Rio de Janeiro. Esses 10 milhões foram para dentro do PSDB, foram distribuídos nas campanhas do PSDB. Esse não é assunto. A imprensa parece que não está interessada. Está interessada em querer diminuir o PT, de manchar e carimbar o PT como o partido que deu origem à corrupção no Brasil. O partido que deu origem à corrupção no governo. Eu não acho que seja essa maneira a mais apropriada para tratarmos isso. Eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém. Quem do PT se envolveu nesses esquemas tem que pagar a sua conta. Mas não dá para a gente ver uma ação dirigida, conduzida para, primeiro, danificar e, se possível, privatizar a mais importante empresa do Brasil, e a outra para impedir que a presidenta Dilma possa iniciar o seu segundo mandato. Eu acho que tem muito... Aí tem uma situação onde alguns parece que não querem que não querem aceitar o fim do ano de 2014 e não querem permitir que 2015 comece, porque não aceitam o resultado das eleições. Eu acho que, se o Brasil der o devido tratamento nessas questões, e a história fará isso, nós vamos ter sempre registrado que no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, tivemos graves problemas, sim. Mas nós tivemos como legado desses governos o pleno emprego, a geração... Sabe o que são mais de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil com carteira assinada? Isso não tínhamos nesse país. O emprego não registrado foi substituído pela carteira assinada. Nesse mês passado, mesmo no momento de crise, tivemos uma retomada da geração de emprego importante. E eu queria dizer, presidenta Ana Amélia, que a presidenta Dilma acertou quando hoje fez um encontro, já aí às vésperas do Dia do Trabalho, e com essa motivação, ela fez uma reunião com as centrais sindicais e afirmou ser necessário e urgente regulamentar a terceirização no Brasil. Da mesma maneira que nós temos falado, Vossa Excelência e eu, o próprio presidente Renan tem falado, ainda falou hoje, mas estabelecendo também que isso não implique, não seja um instrumento de uso para que tenha exploração de quem trabalha, porque quando há essa exploração é sempre com quem ganha menos, é com aquele que é assalariado, e que a gente também tenha um objetivo. É claro, nós queremos geração de emprego. Quem gera emprego? Os empreendimentos, os empreendedores, a iniciativa privada, os governos, mas são os investimentos que geram emprego. Nós precisamos, sim, modernizar as relações de trabalho no Brasil, desonerar a geração de emprego. Estou de acordo com os representantes da indústria, da agricultura e do comércio. Estou de acordo com os representantes dos empresários, dos empreendedores. Estamos de acordo. Eu vou estar aqui trabalhando nesse sentido. Foi assim que fiz na prefeitura e no governo. Mas, sinceramente, não tem sentido nós trazermos para a legislação algo que vai inviabilizar a relação de trabalho a tal ponto que os trabalhadores vão virar um joguete para lá e para cá a partir dos interesses. Então, os empresários contratariam, os governos contratariam, as prefeituras contratariam, demitiriam essas pessoas
a partir de um tempo, contratariam depois com salário menor. Essas condições estão postas na legislação, na proposta de lei que está vindo para cá, que veio para cá. E é isso que nós temos que reparar. E a presidenta Dilma, então, hoje, ela acertou quando fez esse encontro, essa reunião, e propôs que se crie um fórum multissetorial, são 2 fóruns multissetoriais, para tratar da modernização, da regulamentação, da terceirização, do serviço terceirizado, e também daquilo que eu acho que é fundamental, que a gente desonerar, da gente tirar a carga tributária no que puder para quem gera emprego. O presidente Renan hoje propôs uma espécie de pacto pela manutenção e geração de emprego, né, adotando-se algumas medidas de incentivo para que as empresas possam gerar emprego. Se nós modernizarmos a legislação, preservando o direito dos trabalhadores, criarmos mecanismos de políticas públicas que estimulem a geração de emprego, o Brasil vai seguir sendo um diferencial no mundo. Porque se tem algo que fez o Brasil ser diferente ao longo desses últimos anos, foi o fato do mundo estar desempregando. Eu estou falando de quase 200 milhões de desempregados no mundo. Essa é uma cifra assustadora, mas é fato. Tem país, ainda na Europa, que tem mais de 20% da população desempregada. E o Brasil, o desemprego chega a 6%, que se considera estatisticamente ainda pleno emprego. Eu entendo que essa providência que a presidenta Dilma trabalha, não é? Criando esse fórum multissetorial para discutir as políticas de emprego, trabalho e previdência, esse é o caminho. E entendo que aí sim o Congresso tem um papel importante, mas não fazendo como a Câmara fez, se dividindo, passando um rolo compressor e, na hora decisiva, desprezando essa situação que é fundamental, que implica na garantia de direitos fundamentais que foram trazidos para o nosso país na década de 30 com Getúlio Vargas. Então, independente do regime na época, mas algo que passou para a história foi, eu li os 3 livros desse conterrâneo seu, do Lira Neto, escrito pelo Lira Neto, são livros ali que dão a base da cultura política brasileira, da governança, dos conflitos que até hoje temos, mas também de muitas conquistas. E era aquela obsessão que tinha Getúlio Vargas por criar um regramento para as relações de trabalho, precisa ser levantada nesse momento, senadora Ana Amélia. Não é possível que se faça a legislação hoje pior do que a legislação de 1930, do século passado. Já se vai aí quase um século. E aí nós estamos voltando, nós não estamos indo para o século XXI com propostas que eu vejo apresentadas, nós estamos indo para o século XIX. Estamos indo para trás da década de 30. E não é possível, em respeito à memória de Getúlio Vargas, em respeito a essa histórica conquista que foi a consolidação das leis trabalhistas, do direito dos trabalhadores, é que nós temos que nos debruçar e fazer algo melhor do que o que tínhamos na década de 30, e não pior. Esse é o desafio que nós temos. Mas queria também fazer um registro, na véspera do Dia do Trabalho, porque estou concluindo, essa situação que se vive no Paraná é inaceitável. Não é possível. Eu não sou, óbvio, sou do Acre. Eu vi esse país assustado com as manifestações de junho de 2013. As tentativas de invasões de prédios públicos, tinha os black blocs e outros grupos, mas a violência policial do Estado do Paraná contra os trabalhadores da educação que nós vimos ontem, isso não é uma coisa do PT falando do PSDB. Pessoas do PSDB não estão
Alguns estão se posicionando já contra aquele absurdo, outros estão calando. É o silêncio mais barulhento que a gente ouve, é que líderes do PSDB se calarem diante daquela brutal violência. Jornalistas, articulistas, de todas as correntes e pensamentos, o Noblar mesmo chama aqui diz que é um líder estúpido, chama de líder estúpido o governador do Paraná, e me parece que o ministro da Justiça foi tentar mediar, Zé Eduardo Cardoso, e ele falou, não, vamos seguir. Então, pessoas que aqui criticavam parlamentares, os secretários do governo do Paraná, hoje defendem o uso, não é só da força, é da força bruta contra crianças. A situação foi descrita aqui hoje pela colega Gleisi Hoffmann. Então, na véspera de celebrarmos o dia 1º de maio, essa data histórica que o mundo vem construindo em cima de situações muito graves, né? Porque o Dia do Trabalho foi instituído lá atrás, muito lá atrás, estou me referindo a quase 200 anos, né? Em 1886, né, tinha-se aí eventos e deram origem a essa celebração, depois passou para o começo do século passado também, e aqui no Brasil foi Arthur Bernardes que decretou feriado oficial em 1924 para o Dia do Trabalho, né? Além de ser o dia de descanso, o 1º de maio é uma data com ações voltadas para os trabalhadores. Não por acaso, a consolidação das leis trabalhistas no Brasil foi anunciada no dia 1º de maio de 1943. Por muito tempo, o reajuste anual do salário mínimo também acontecia no dia do trabalhador. O presidente Lula instituiu, em seu governo, eu acho que depois da criação do salário mínimo, talvez a atitude mais ousada de apoio a quem trabalha, a melhoria das relações de trabalho no Brasil, que foi uma política de salário mínimo vinculada ao crescimento do país, que hoje nos faz recuperar uma situação. Lembro bem, antes do presidente Lula, o salário mínimo não chegava a $100. E essa situação, com ousadia e com um posicionamento firme, o presidente Lula conseguiu mudar. Então, senhora presidenta, eu queria aqui homenagear a todos. Aqui o Dia do Trabalho é celebrado em 1º de maio no Brasil, tem vários países do mundo que celebram, e eu queria aqui, já que amanhã não vou estar presente aqui no Senado, vou estar indo para trabalho no final de semana no meu estado, e amanhã tem uma agenda no Acre, eu queria deixar aqui minha homenagem a todas as trabalhadoras e os trabalhadores, pedir ao governo do Paraná, me somar nessa denúncia, que mande cessar a violência contra as trabalhadoras e trabalhadores da educação. A livre manifestação é uma conquista desse país. Quero cumprimentar a presidenta Dilma pela criação dos fóruns para trabalhar a questão das políticas de seguridade e de direitos trabalhistas. Quero também cumprimentar o presidente do Senado por estar dando o tratamento adequado com a responsabilidade que temos na questão do projeto da terceirização, e agradecer a todo o povo do Acre que me ajudaram a governar tanto o Estado como a Prefeitura de Rio Branco, e me ajudaram a ter esse mandato, e devo ele a todos os trabalhadores e trabalhadoras da minha boa terra, que é o Estado do Acre. Então, parabéns a todos os brasileiros que ajudam a construir esse país, e que esse país consiga encontrar mecanismo de ampliar a geração de emprego, de garantir o direito de quem trabalha e, obviamente, estimular com políticas inteligentes e não desinteligentes a geração de emprego e a industrialização, o comércio, as atividades produtivas. Era isso, senhora presidente, e agradeço muito o tempo que tive para fazer esse pronunciamento.